Eu descobri o que o Bigfoot realmente faz com corpos humanos no inverno de 1997. E a verdade é muito mais perturbadora do que qualquer lenda ou história de fogueira poderia te preparar. O que eu encontrei naquela caverna subterrânea, nas montanhas do estado de Washington, mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a morte, enterros e as criaturas que compartilham essas florestas conosco. Meu nome é David Thornton. Eu sou um antropólogo forense e esta é a história que me disseram para nunca compartilhar. Mas depois de 27 anos de silêncio, a verdade precisa vir à tona. Dezembro de 1997 foi um dos invernos mais frios que as Cascade Mountains tinham visto em décadas. Nevava quase diariamente, cobrindo as florestas do centro de Washington, com camadas de branco que faziam os pinheiros antigos parecerem algo saído de um cartão de Natal. Mas por baixo daquela beleza pitoresca, algo sombrio estava acontecendo. Eu tinha 34 anos na época, trabalhando como antropólogo forense para o estado de Washington. Meu trabalho era analisar restos de esqueletos, ajudar a identificar corpos, determinar causas de morte. O tipo de trabalho que a maioria das pessoas achava mórbido, mas que eu achava fascinante. Eu já tinha trabalhado com de tudo, desde antigos locais de sepultamento de nativos americanos até casos criminais modernos. A ligação veio no dia 18 de dezembro de 1997. Eu estava no meu escritório na universidade em Seattle, quando a detetive Patricia Brennan, do departamento do xerife do condado de Stevens, telefonou. Dr. Thornton, precisamos da sua experiência em algo incomum, disse ela, a voz tensa de estresse. Tivemos 4 trilheiros desaparecidos nas últimas 6 semanas na Floresta Nacional de Colville. Todos experientes. Todos desapareceram sem deixar vestígios. Sinto muito por ouvir isso, detetive, mas eu analiso restos mortais. Eu disse cuidadoso. Vocês encontraram corpos? Não, esse é o problema. Encontramos seus acampamentos, seus equipamentos, até seus veículos, mas nenhum corpo sem sangue, sem sinais de luta. É como se eles tivessem simplesmente sumido no ar. Ela fez uma pausa. Mas encontramos outra coisa. Pegadas. Pegadas incomuns perto de cada local de desaparecimento. Meu interesse foi despertado, apesar de mim mesmo. Que tipo de pegadas? É por isso que estou te ligando. Elas são humanoides, mas erradas, grandes demais. A passada é muito longa e elas são sempre encontradas perto dos locais onde as pessoas sumiram. Precisamos de alguém com a sua formação para analisar isso cientificamente, nos dizer com o que estamos lidando. Eu deveria ter dito não. Eu estava com um volume de casos enorme, provas finais para corrigir, e o Natal era dali a uma semana. Mas algo na voz da detetive Brennan, uma mistura de frustração e medo genuíno, me fez concordar. 2 dias depois, eu me vi dirigindo para o norte na rodovia 395. Meu Jeep Cherokee, carregado com equipamentos, roupas quentes e suprimentos suficientes para uma semana nas montanhas. A previsão era de mais neve, mas o departamento do xerife insistiu que isso não podia esperar. Havia pessoas desaparecidas e a cada dia que passava no frio do inverno, as chances de encontrá-las vivas diminuíam. Cheguei em Colville, uma pequena cidade madeireira de talvez 5.000 pessoas, bem quando o sol estava se pondo atrás das montanhas. O departamento do xerife era um prédio modesto na Main Street, decorado com luzes de Natal que pareciam incongruentes com o assunto sombrio em questão. A detetive Brennan me encontrou no estacionamento. Ela estava na casa dos 40 anos, com cabelo loiro curto e a aparência marcada de alguém que passou anos trabalhando ao ar livre. Ela apertou minha mão com firmeza. Dr. Thornton, obrigada por vir com tão pouco tempo. Sei que este não é o seu tipo de caso usual. Pode me chamar de David, eu disse. E você está certa, não é?
mas estou intrigado. Você mencionou pegadas incomuns. Entre. Vou te mostrar o que temos. As paredes da sala de conferências estavam cobertas com mapas, fotografias e cronogramas. 4 rostos me encaravam de cartazes de pessoas desaparecidas. Gregory Chen, 29 anos, desapareceu em 9 de novembro. Michael Kowalski, 35, desapareceu em 23 de novembro. Rachel Foster, 31, desapareceu em 5 de dezembro. James Anderson, 42, desapareceu em 12 de dezembro. Todos trilheiros experientes, explicou Brennan, apontando para cada foto. Chen era um guia de natureza selvagem. Kowalski era ex-militar com treinamento de sobrevivência. Foster já tinha escalado no Himalaia. Anderson era um guarda florestal com 15 anos de experiência. Estes não eram turistas amadores que se perderam. Ela pegou uma pasta cheia de fotografias. Estas foram tiradas em cada local de desaparecimento. Eu estudei as imagens com atenção. Elas mostravam pegadas grandes na neve e na lama, claramente de formato humanoide, com 5 dedos, mas enormes, com pelo menos 16 polegadas de comprimento, talvez mais. As medições do comprimento da passada indicavam algo que andava ereto, mas dava passos muito mais longos do que qualquer humano normal. Pegadas de Bigfoot, eu disse, sem me dar ao trabalho de esconder meu ceticismo. Detetive, você não pode estar pensando seriamente. Eu não sei o que pensar, ela interrompeu. É por isso que você está aqui. Mas olhe isso. Ela pegou outro conjunto de fotos. Estas foram tiradas no local do Chen. Vê estas marcas na neve? Eu olhei mais de perto. As fotos mostravam o que pareciam ser marcas de arrasto, saindo do acampamento abandonado de Chen para dentro da floresta, linhas longas e paralelas, como se algo pesado tivesse sido puxado pela neve. Poderia ser a vítima tentando se arrastar, ofereci, embora algo no padrão não se encaixasse bem nessa explicação. Foi o que pensamos no início, mas olhe a distância. Essas marcas continuam por mais de 200 jardas antes de desaparecerem na floresta densa. E não há sangue, David, nenhuma gota. Alguém se arrastando essa distância pela neve com um ferimento grave o suficiente para impedi-lo de andar. Deveria haver sangue. Ela estava certa. Eu já tinha trabalhado em cenas de crime suficientes para saber disso. O que os locais dizem? Perguntei. A expressão de Brennan escureceu. Essa é a outra coisa. Os mais velhos da cidade, os lenhadores que trabalharam nessas florestas por décadas, eles não entram mais naquela parte da Floresta Nacional de Colville. Dizem que a área é amaldiçoada, que as pessoas que entram não saem. Ela hesitou. Eles falam sobre o Guardião dos Ossos. Guardião dos Ossos? É uma lenda local. Vem de antes da fundação da cidade. As tribos Spokane e Kalispell têm histórias sobre uma criatura que vive nas partes mais profundas da floresta. Dizem que ela coleta os falecidos, os leva para um lugar sagrado. Eles a chamam por nomes diferentes, mas o significado é o mesmo. Um ser que guarda a fronteira entre a vida e a morte. Eu me recostei na cadeira processando essa informação. Como cientista, eu não acreditava em lendas ou guardiões sobrenaturais. Mas 4 pessoas estavam desaparecidas e as evidências sugeriam que algo incomum estava acontecendo. "O que você precisa de mim?" perguntei. "Amanhã de manhã, vamos enviar uma equipe de busca para a área onde Anderson desapareceu há 6 dias. É o local mais recente e esperamos que ainda possa haver evidências que não foram soterradas pela neve. Eu quero você lá. Quero sua opinião de especialista sobre qualquer coisa que encontrarmos." Eu assenti. "Vou precisar ver o terreno, examinar qualquer evidência física em primeira mão. Se houver restos mortais, posso ajudar a identificá-los e potencialmente determinar o que aconteceu." "Ótimo. Saímos ao amanhecer. Vista-se bem.
A previsão é de 15 graus Fahrenheit lá em cima, e isso antes da sensação térmica. Naquela noite, fiquei em um pequeno motel na saída da cidade. Não consegui dormir, minha mente revirando os fatos do caso. 4 pessoas experientes desaparecidas, pegadas incomuns, marcas de arrasto sem sangue e lendas locais sobre algo que coletava os falecidos. A parte racional do meu cérebro dizia que tinha que haver uma explicação lógica. Um predador, talvez um urso ou um leão da montanha, embora as pegadas não correspondessem, um serial killer operando nas montanhas. Até mesmo algum tipo de acidente ou fenômeno natural que ainda não havíamos identificado. Mas outra parte de mim, uma parte que eu geralmente mantinha enterrada sob anos de treinamento científico, sussurrava que talvez algumas lendas existissem por um motivo. Talvez as histórias antigas contivessem sementes de verdade que haviam sido descartadas pelas mentes modernas. Finalmente adormeci por volta das 2 da manhã, e meus sonhos foram preenchidos com florestas cobertas de neve e pegadas enormes, levando para a escuridão. Na manhã seguinte, encontrei a detetive Brennan e sua equipe de busca no departamento do xerife às 6 horas. Éramos 8 no total. Brennan, eu, 2 delegados chamados Harris e Yamamoto, 2 voluntários experientes de busca e resgate, chamados John Whitfield e Maria Santos, e 2 cães de rastreamento com seu adestrador, um homem de uns 60 anos, com o rosto marcado pelo tempo, chamado Earl Patterson. Dirigimos em 2 veículos por cerca de 40 minutos para dentro das montanhas, as estradas se tornando cada vez mais perigosas à medida que subíamos. A neve caía constantemente. Flocos grandes que grudavam no para-brisa mais rápido do que os limpadores conseguiam limpar. Finalmente, chegamos a uma pequena área de estacionamento onde a caminhonete de James Anderson ainda estava, agora coberta por várias polegadas de neve. Fita amarela da polícia a marcava como cena de crime, embora a fita estivesse cedendo sob o peso do gelo. O acampamento dele ficava a cerca de 1,5 milhas a nordeste daqui, explicou Brennan enquanto nos equipávamos. O último contato por rádio foi em 12 de dezembro, às 16 horas e 30 minutos. Ele estava se reportando para seu check-in diário. Disse que estava tudo bem, o tempo estava limpo, ele sairia da trilha na manhã seguinte. Foi a última vez que alguém ouviu falar dele. Partimos para a floresta, seguindo a trilha que Anderson teria feito. Os cães lideravam o caminho, suas respirações visíveis no ar congelante. Meu equipamento forense parecia pesado na minha mochila e, apesar das minhas camadas de roupa, o frio já estava se infiltrando. A floresta estava estranhamente silenciosa, sem pássaros, sem sons de pequenos animais, apenas o ranger de nossas botas na neve e nossa própria respiração. Até os cães pareciam inquietos, choramingando baixinho enquanto avançavam. Após cerca de 40 minutos de caminhada, chegamos ao acampamento de Anderson. Sua barraca ainda estava de pé, parcialmente desabada sob a neve, mas intacta. Sua mochila estava dentro, junto com seu saco de dormir e suprimentos. Sua fogueira mostrava sinais de um fogo que havia sido deliberadamente extinto. "Tem algo errado aqui", disse Earl Patterson em voz baixa, sua mão em um dos cães de rastreamento. Ambos os animais estavam choramingando, puxando para trás em suas coleiras em vez de procurar à frente. "Os cães não querem ir adiante." A detetive Brennan se ajoelhou ao lado da barraca de Anderson, examinando a entrada, sem sinais de entrada forçada, sem sangue, sem indicação de luta. É como se ele tivesse simplesmente saído do acampamento e nunca mais voltado. Eu me movi ao redor do perímetro do local, procurando por qualquer coisa em comum. Meu treinamento me ensinou a observar detalhes que outros poderiam perder. A neve ao redor do acampamento estava relativamente intacta, exceto por nossas próprias pegadas e os restos do que poderiam ter sido os movimentos de Anderson. Mas então eu notei algo. "Detetive, venha ver isso", chamei.
A cerca de 20 jardas da barraca, parcialmente preenchidas com neve fresca, mas ainda visíveis, havia pegadas. Pegadas grandes, o mesmo padrão que eu tinha visto nas fotografias no departamento do xerife. Humanoide, mas massivo. Cada pegada com pelo menos 16 polegadas de comprimento recentes, perguntou Brennan, ajoelhando-se ao meu lado. Eu examinei a profundidade e a clareza das pegadas. Difícil dizer com certeza com a neve caindo, mas eu estimaria que estas foram feitas em algum momento nos últimos dias. Veja como as bordas ainda estão relativamente definidas. Se fossem de 6 dias atrás, quando Anderson desapareceu, estariam completamente preenchidas agora. O delegado Harris, um jovem na casa dos 20 anos que parecia cada vez mais desconfortável, falou. Então, o que quer que tenha feito essas pegadas, esteve de volta aqui desde que Anderson sumiu. Possivelmente, eu disse, pegando minha câmera para documentar as pegadas. Tirei medidas, fotografias de múltiplos ângulos e fiz anotações detalhadas. O comprimento da passada era enorme, quase 6 pés entre as pegadas. O que quer que tenha feito essas pegadas era incrivelmente alto ou estava dando passos deliberadamente longos. John Whitfield, um dos voluntários de busca e resgate, estava examinando a linha das árvores. Tem mais pegadas aqui. Elas levam para o nordeste, mais fundo na floresta. Nós nos reunimos em torno da nova descoberta. Um rastro claro das pegadas massivas se afastava do acampamento, indo para a parte mais densa da floresta, onde os pinheiros antigos se erguiam como sentinelas ancestrais. Nós seguimos? E perguntou a delegada Yamamoto, sua mão repousando em sua arma de serviço. Brennan olhou para o céu. Mais neve estava caindo, mais pesada. Agora, temos talvez 3 horas antes que a visibilidade fique ruim demais. Seguimos o rastro, mas ficamos juntos. Ninguém se separa do grupo. Earl tentou convencer seus cães a avançar, mas ambos os animais se recusaram a seguir as pegadas. Eles fincaram os pés, choramingando e puxando para trás com uma força surpreendente. Nunca os vi agirem assim, murmurou Earl. Esses cães já rastrearam por tudo zonas de avalanche, território de ursos, o que você imaginar. Mas eles não seguem este rastro. Algo os deixou apavorados. Vamos sem os cães então, decidiu Brennan. Earl, você e os cães voltem para os veículos. Se não estivermos de volta em 4 horas, chame por equipes adicionais. Earl não discutiu. Ele parecia aliviado por ter uma desculpa para ir embora. Enquanto o observávamos, ele e os cães desaparecerem de volta pela trilha, senti um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Os 6 de nós restantes, Brennan, Harris, Yamamoto, Whitfield, Santos e eu, começamos a seguir as pegadas massivas mais fundo na floresta. As pegadas eram claras e consistentes, não mostrando sinais de que a criatura estivesse tentando esconder seu rastro. Se é que era algo, parecia que queria ser seguida. Caminhamos por quase 1 hora, a floresta ficando mais escura e opressiva, apesar da neve branca cobrindo tudo. As árvores aqui eram mais velhas, mais massivas, seus galhos criando um dossel que bloqueava grande parte da neve que caía. As pegadas nos levaram por um terreno que se tornava cada vez mais difícil, sobre troncos caídos, através de um riacho congelado, subindo um barranco íngreme. O que quer que tenha feito essas pegadas é forte, observei, examinando onde as pegadas cruzavam o riacho. Olhe como essas impressões são profundas, mesmo em solo congelado. Eu estimaria que estamos lidando com algo que pesa pelo menos 600 libras, talvez mais, e é bípede. Maria Santos acrescentou. Ela era uma rastreadora experiente, e eu podia ver seu interesse profissional superando seu nervosismo óbvio. O padrão de marcha é consistente com caminhada ereta, não um urso nas patas traseiras. Isso é algo que anda ereto naturalmente. O delegado Harris tinha ficado muito quieto, seu rosto pálido. Meu avô costumava contar histórias sobre essas matas, disse ele baixinho. Ele era um ancião da tribo Spokane.
Ele dizia que havia lugares na floresta onde os espíritos levam os mortos para descansar, lugares onde os humanos não deveriam ir. Espíritos não deixam pegadas, disse Yamamoto, mas sua voz carecia de convicção. As pegadas nos levaram a um afloramento rochoso, uma face de penhasco que se erguia talvez 60 pés acima do chão da floresta. As pegadas iam até a base do penhasco e então paravam. Isso é impossível, disse Whitfield, examinando a área cuidadosamente. As pegadas simplesmente terminam. Não há sinal de que tenha escalado, nenhuma pegada levando para outra direção. É como se o que quer que tenha feito essas pegadas tivesse simplesmente desaparecido na rocha. Eu estudei a face do penhasco, procurando por qualquer explicação. E foi quando eu notei uma abertura estreita na rocha, parcialmente escondida por pingentes de gelo e neve acumulada. Tinha talvez 4 pés de altura e 3 pés de largura. Fácil de não ver se você não estivesse procurando por ela. Ali, eu disse apontando, uma entrada de caverna. Nós nos aproximamos com cuidado. A abertura era escura e um ar frio parecia fluir dela como uma respiração. Peguei minha lanterna e os outros fizeram o mesmo. Nossos feixes de luz penetraram apenas uma curta distância na escuridão antes de serem engolidos. Precisamos relatar isso, disse Yamamoto. Chamar reforços antes de entrarmos aí. Brennan pegou seu rádio, mas só se ouvia estática. Sem sinal, estamos muito fundo nas montanhas. Ela olhou para cada um de nós. Nós votamos. Entramos agora ou marcamos este local e voltamos com mais pessoas e equipamentos melhores. Essas pessoas estão desaparecidas há semanas, eu disse. Se houver qualquer chance de estarem lá dentro, vivas ou não, precisamos saber. Cada hora que esperamos neste frio, reduz as chances de encontrar algo útil. Brennan assentiu. Eu concordo, mas vamos com cuidado. Whitfield, Santos, vocês dois fiquem aqui na entrada. Se não voltarmos em 1 hora, vocês voltam e me pedem ajuda. O resto de nós entra. A entrada da caverna exigia que nos agachássemos para entrar. Mas depois de cerca de 10 pés, ela se abriu o suficiente para ficarmos de pé. Nossas lanternas revelaram um túnel natural. As paredes de calcário liso, esculpidas por água antiga, o ar estava frio, mas estranhamente parado, sem o vento que estávamos enfrentando lá fora. Avançamos lentamente, nossas luzes criando sombras dançantes nas paredes. O túnel descia gradualmente, nos levando mais fundo no subsolo. Depois de talvez 50 jardas, ele se abriu em uma câmara maior, e foi quando sentimos o cheiro. Não era o cheiro de decomposição. Eu já tinha trabalhado com restos mortais o suficiente para conhecer aquele odor intimamente. Isso era outra coisa, algo orgânico, mas não pútrido, quase doce, misturado com terra, e algo que eu não conseguia identificar bem. O que é isso? Sussurrou Harris. Eu não sei, admiti, mas acho que estamos prestes a descobrir. A câmara se expandiu diante de nós, os feixes de nossas lanternas mal alcançando as paredes. O chão se inclinava para baixo e podíamos ver que o túnel continuava ainda mais fundo. Mas o que nos fez congelar foram as marcas nas paredes, símbolos, centenas deles, esculpidos no calcário. Não arranhões aleatórios, mas marcações deliberadas, padrões geométricos, espirais, formas que poderiam ter sido pictogramas. Eles cobriam todas as superfícies que podíamos ver, descendo para a escuridão abaixo. Alguém esteve aqui, disse Brennan, desnecessariamente. Alguém tem usado esta caverna por muito tempo. Continuamos descendo, seguindo o túnel, enquanto ele espiralava mais fundo na terra. A temperatura estava mais quente aqui do que lá fora, provavelmente constante o ano todo a essa profundidade. Os símbolos nas paredes continuavam, tornando-se mais elaborados à medida que descíamos. Então, o túnel se abriu em uma caverna tão grande que nossas lanternas não conseguiam alcançar o teto ou as paredes distantes.
O espaço parecia enorme, como uma catedral em suas dimensões, e no centro da caverna, iluminado por nossos feixes, vimos algo que fez meu sangue gelar. Estruturas. Alguém havia construído estruturas dentro desta caverna, não edifícios modernos, mas algo antigo e primitivo. Plataformas feitas de pedra e madeira dispostas em círculos concêntricos ao redor do que parecia ser um poço central. E naquelas plataformas... Oh, meu Deus, sussurrou Yamamoto. Corpos humanos, arranjados cuidadosamente nas plataformas de pedra, mas não falecidos recentemente. Eram restos de esqueletos, alguns completamente ossos nus, outros com tecido dessecado ainda agarrado a eles. Dezenas deles, talvez mais de 100. Meu treinamento como antropólogo forense entrou em ação, superando o choque inicial. Avancei com cuidado, minha lanterna varrendo a caverna, documentando o que eu estava vendo, mesmo enquanto minha mente lutava para processar. Ninguém toque em nada, eu disse, minha voz ecoando no vasto espaço. Isso não se parece com nada que eu já vi. Os restos mortais estavam dispostos com cuidado deliberado. Cada corpo jazia em sua própria plataforma de pedra, posicionado no que parecia ser um repouso pacífico, mãos cruzadas sobre o peito, pernas retas, cabeça ligeiramente elevada. Alguns dos esqueletos eram antigos, os ossos escurecidos pela idade. Outros eram mais recentes, ainda mostrando tecido e roupas. Aproximei-me lentamente da plataforma mais próxima, examinando os restos sem tocá-los. O esqueleto estava completo, intacto, deitado exatamente como havia sido colocado. Ao lado dele, arranjados cuidadosamente na pedra, estavam objetos pessoais. Um relógio, uma carteira, uma aliança de casamento, óculos. Estes não são vítimas, eu disse, minha voz cheia de admiração e confusão. Isso são enterros apropriados, respeitosos. Brennan veio para o meu lado, sua lanterna se juntando à minha. Mas quem enterraria pessoas aqui embaixo? E por quê? Fui para outra plataforma. Esta continha restos mais recentes. Um corpo que estava ali, talvez há alguns meses, com base no estado de decomposição. A roupa era moderna, jeans, uma jaqueta de trilha, e perto da cabeça, colocado com cuidado óbvio, havia um pequeno buquê de frutas silvestres de inverno e galhos de pinheiro. Oferendas, sussurrei. Alguém tem deixado oferendas com os falecidos. O delegado Harris tinha se movido para a beira do poço, central, iluminando-o. Dr. Thornton, você precisa ver isso. Juntei-me a ele na beira do poço. Tinha talvez 15 pés de profundidade, e no fundo havia uma poça de água, perfeitamente parada, refletindo os feixes de nossas lanternas como vidro escuro. Mas ao redor da borda do poço, esculpidos na pedra, havia mais daqueles símbolos. Estes eram diferentes dos do túnel, mais elaborados, mais propositais. Eles me lembraram de algo que eu já tinha visto antes em minhas pesquisas. Isso são petróglifos, eu disse, o reconhecimento surgindo. Semelhantes aos encontrados em locais de sepultamento de nativos americanos por todo o noroeste do Pacífico. Esses símbolos, eles são sobre morte, transição e a jornada para a vida após a morte. Então, nativos americanos construíram este lugar? Perguntou Yamamoto. Não, eu disse lentamente, estudando as esculturas com mais cuidado. Esses símbolos são semelhantes, mas não idênticos. É como se alguém tivesse aprendido com as tradições nativas americanas, mas as adaptou, criou seus próprios costumes de enterro com base no que observou. Um som vindo do fundo da caverna nos fez congelar. Uma vocalização baixa e ressonante que ecoou pelas paredes de pedra veio da escuridão além de nossas luzes, de uma passagem que não havíamos notado do outro lado da caverna. Não estamos sozinhos, disse Brennan em voz baixa, sua mão se movendo para sua arma. A vocalização veio novamente mais perto desta vez, e então vimos movimento na escuridão.
Uma forma massiva emergindo das sombras na borda de nossa luz. Tinha pelo menos 8 pés de altura, coberto por pelos castanho-avermelhados escuros que pareciam absorver a luz de nossas lanternas, ombros largos, braços longos, um rosto que era simultaneamente humano e completamente alienígena. Seus olhos refletiam nossas luzes com um brilho âmbar e nos observava com uma expressão que parecia quase triste, um Bigfoot, parado ali na caverna, nos encarando com o que parecia ser resignação em vez de agressão. Não se mexam, eu disse suavemente. Ninguém faça movimentos bruscos. A criatura deu um passo à frente e eu pude vê-la mais claramente agora. Era velha, seu pelo grisalho ao redor do rosto e ombros. Movia-se com um leve mancar, favorecendo a perna esquerda. E em suas mãos massivas carregava algo, um corpo humano, embalado cuidadosamente em seus braços. Meu coração afundou quando reconheci as roupas. James Anderson, o guarda florestal que desapareceu 6 dias atrás. O Bigfoot passou por nós sem agressão, carregando o corpo de Anderson para uma das plataformas de pedra vazias. Ele o deitou com uma gentileza surpreendente, posicionando suas mãos sobre o peito, endireitando suas pernas, ajustando sua cabeça para descansar confortavelmente na pedra. Estava realizando um ritual funerário. Ficamos congelados, assistindo a essa cena impossível. A criatura trabalhou metodicamente, removendo itens dos bolsos de Anderson, seu distintivo de guarda florestal, sua bússola, sua aliança de casamento, e arrumando-os ao lado de seu corpo. Então, enfiou a mão em uma bolsa de couro que pendia de seu ombro e tirou um pequeno feixe de frutas silvestres de inverno e galhos de sempre-vivas, colocando-os perto da cabeça de Anderson. Quando terminou, o Bigfoot se afastou, inclinou a cabeça e fez uma vocalização longa e baixa que ressoou pela caverna. Um som de luto, um som de respeito pelo falecido. Ele não está matando eles? Sussurrei, a compreensão finalmente me atingindo. Ele está enterrando eles. Ele tem enterrado pessoas que morrem nessas florestas por Deus, talvez séculos. O Bigfoot se virou para nos olhar e eu vi inteligência naqueles olhos, compreensão. Ele sabia que estávamos observando. Ele sabia que havíamos entendido e lentamente, deliberadamente, ele gesticulou ao redor da caverna, para todos os restos cuidadosamente arranjados, para as oferendas, para os símbolos esculpidos na pedra. Então ele apontou para o corpo de Anderson e fez um som suave. Apontou para o próprio peito, depois para o corpo novamente, e então gesticulou como se estivesse embalando algo com cuidado. Ele o encontrou, disse Brennan suavemente. Anderson deve ter morrido de hipotermia ou de um acidente, e essa criatura o encontrou, o trouxe para cá. O Bigfoot fez um som afirmativo, surpreendentemente humano. Então, ele se moveu para outra plataforma próxima, uma que continha restos mais antigos. Apontou para aqueles ossos, depois fez um gesto de caminhar, depois de cair, e apontou para seu peito novamente. Os outros, eu disse. Chen, Kowalski, Foster, todos eles morreram lá fora na floresta a acidentes, hipotermia, talvez ataques cardíacos ou outras causas naturais. E essa criatura os encontrou, os trouxe para este cemitério. Fazendo isso, há quanto tempo? O Bigfoot se moveu para a parede da caverna onde as esculturas mais elaboradas estavam localizadas. Ele colocou sua mão massiva na pedra, depois olhou de volta para nós. Naquele gesto havia uma história. Este lugar era antigo, esta tradição era antiga. Muito antes de os colonizadores europeus chegarem a essas montanhas, muito antes das cidades madeireiras e das trilhas de caminhada, algo vinha coletando os falecidos dessas florestas e os trazendo para este lugar sagrado, o guardião dos ossos, sussurrou Harris, lembrando-se das histórias de seu avô. É real, é realmente real. A criatura nos observou por um longo momento. Então fez algo que me chocou.
Aproximou-se lentamente, parando a cerca de 10 pés de distância. Então se ajoelhou, abaixando-se para se tornar menos ameaçador, e estendeu uma mão massiva, com a palma para cima, no que só poderia ser interpretado como um gesto de paz. Eu olhei para Brennan. Ela olhou para mim. Em seus olhos, eu vi o mesmo conflito que eu sentia. Tudo o que nos foi ensinado dizia que essa criatura não existia. Mas lá estava ela, nos mostrando algo que desafiava todas as suposições sobre o que pensávamos saber. Lentamente, com cuidado, dei um passo à frente, depois outro. O Bigfoot permaneceu imóvel, sua mão estendida. Eu podia ver os detalhes daquela mão agora. Dedos grossos, uma palma vincada com linhas não muito diferentes das de um humano. Unhas em vez de garras. Quando estava perto o suficiente, estendi a mão e toquei sua palma com a minha. O contato durou apenas um momento, mas naquele momento senti algo profundo. Aquilo não era um monstro, não era uma fera primitiva. Era um ser inteligente que havia desenvolvido sua própria cultura, seus próprios rituais, sua própria compreensão da morte e respeito pelos falecidos. O Bigfoot retirou a mão e se levantou. Gesticulou novamente para as plataformas, para todos os restos cuidadosamente preservados nesta câmara subterrânea. Então apontou para cima, em direção à superfície, e fez um som que parecia ser uma pergunta. Ele quer saber o que vamos fazer, eu disse. Se vamos expor este lugar, destruir o que ele tem protegido. Olhei ao redor da caverna para a evidência de décadas, talvez séculos, de práticas de enterro cuidadosas. Corpos que, de outra forma, poderiam ter se perdido para sempre na natureza selvagem. Suas famílias nunca sabendo o que aconteceu. Aqui eles estavam preservados, tratados com dignidade, honrados na morte. As pessoas desaparecidas, disse Brennan em voz baixa. Suas famílias merecem saber o que aconteceu com elas. Elas merecem um desfecho, mas este lugar, ela gesticulou para a caverna, é solo sagrado, um cemitério que tem sido mantido por mais tempo do que qualquer outro neste estado. O Bigfoot nos observava, esperando. Eu podia ver a tensão em sua estrutura massiva, incerteza sobre se respeitaríamos o que havíamos encontrado ou se o destruiríamos. Nós levamos Anderson, eu disse finalmente, tomando uma decisão que esperava ser a certa. Podemos dizer à família dele que ele morreu de hipotermia, que encontramos seus restos mortais e o trouxemos para casa. Documentamos os outros também, identificá-los, se pudermos. Trazer um desfecho para as famílias que esperam por respostas. Mas não revelamos este lugar ao mundo. Não trazemos câmeras e cientistas e turistas para destruir o que foi protegido por tanto tempo. O Bigfoot pareceu entender. Ele voltou para a plataforma de Anderson e pegou cuidadosamente o corpo do guarda florestal, trazendo-o para mim. Enquanto ele entregava o falecido, nossos olhos se encontraram. E eu vi gratidão ali, confiança, um entendimento de que manteríamos seu segredo. Tem mais uma coisa, eu disse, olhando para a criatura. Os desaparecimentos recentes. Se essas pessoas morreram naturalmente, precisamos entender o porquê. Precisamos garantir que outros não sofram o mesmo destino. O Bigfoot gesticulou para que o seguíssemos e nos levou a outra passagem que saía da caverna principal. Este túnel era mais curto e se abria em uma parte diferente da encosta da montanha, longe de onde havíamos entrado, e lá, esculpidos nas rochas e marcados com pilhas de pedras, havia avisos. Marcadores de trilha, disse Maria Santos examinando-os. Estes estão marcando áreas perigosas, lugares onde o terreno é instável ou onde a exposição ao frio é particularmente perigosa. O Bigfoot fez um gesto enfático para esses marcadores, depois imitou caminhantes humanos andando e então caindo ou desmaiando. Ele tem tentado evitar mais mortes, eu disse, a compreensão surgindo. Esses marcadores são avisos sobre áreas perigosas,
mas os trilheiros não os reconhecem. Eles pensam que são apenas formações rochosas naturais. O Bigfoot fez um som afirmativo. Depois gesticulou enfaticamente para os marcadores novamente. Apontou para nós, depois para os marcadores, fazendo um movimento como se estivesse ensinando ou explicando. Ele queria que entendêssemos esses avisos para ajudar outros humanos a reconhecê-los. O grupo recente de desaparecimentos, disse Brennan lentamente, todos aconteceram na mesma área geral. Uma área que se tornou mais popular entre os trilheiros no último ano, desde que um novo guia de trilhas foi publicado. A criatura assentiu. Havia aprendido o gesto observando os humanos. Apontou montanha abaixo, para onde as trilhas populares deviam estar. Depois, fez um gesto de muitas pessoas andando e então apontou para os marcadores de terreno perigoso novamente. Mais pessoas estavam vindo, ignorando os avisos que ele passou gerações colocando. Nós podemos ajudar com isso, eu disse. Podemos trabalhar com o serviço florestal para marcar essas áreas como perigosas, colocar avisos oficiais que as pessoas reconhecerão e respeitarão. O Bigfoot me estudou por um longo momento. Depois fez um som que pareceu de aceitação. Ele nos mostrou seu segredo, nos confiou a localização de seu cemitério sagrado. Agora estava nos pedindo para ajudar a proteger os vivos, para evitar que mais pessoas se tornassem residentes daquela câmara subterrânea. Carregamos o corpo de Anderson de volta pela caverna principal, e o Bigfoot nos seguiu a uma distância respeitosa. Enquanto passávamos por aquele vasto espaço cheio dos restos cuidadosamente preservados de décadas, parei para tomar notas mentais de tudo o que vi. Eu não podia fotografar. Aquilo parecia uma violação. Mas eu podia lembrar. Podia documentar o que aprendi sem expor a localização. Antes de sairmos, a criatura fez algo inesperado. Foi até uma das plataformas que continha restos mais antigos e pegou uma pequena bolsa de couro que estava ao lado da mão esquelética. Ele a trouxe para mim, pressionando-a em minha palma. Dentro havia documentos de identificação, desgastados e velhos, mas ainda legíveis. Uma carteira de motorista de 1978. O nome era Gregory Walsh, 34 anos. Eu reconheci o nome. Tinha sido um caso de pessoa desaparecida de quase 20 anos atrás. Nunca resolvido. O Bigfoot apontou para a bolsa, depois para mim, e fez um gesto em direção ao mundo exterior. Ele queria que eu levasse isso, para dar um desfecho à família. Obrigado, eu disse, minha voz embargada de emoção. A família dele, eles finalmente saberão o que aconteceu com ele. Eles terão paz. Na hora seguinte, o Bigfoot nos trouxe identificação de vários outros restos mortais, sempre os mais antigos, sempre pessoas cujas famílias procuravam há décadas, 9 pessoas no total. 9 casos arquivados que poderiam finalmente ser encerrados. 9 famílias que poderiam finalmente lamentar adequadamente quando emergimos da caverna carregando o corpo de Anderson e os preciosos documentos de identificação. Whitfield e Santos estavam esperando ansiosamente na entrada. O alívio em seus rostos, quando nos viram, era palpável. Estávamos prestes a voltar para pedir ajuda, disse Whitfield. Vocês estão lá embaixo há mais de 2 horas, nós pensamos... Ele parou, olhando para além de nós, para a figura massiva que nos seguiu para fora da caverna. O Bigfoot parou na entrada da caverna, sua silhueta contra a neve branca, nos observando, garantindo que fôssemos embora, garantindo que entendêssemos a confiança que havia sido depositada em nós. Virei-me uma última vez e levantei minha mão em um gesto de respeito e agradecimento. A criatura levantou sua própria mão em resposta, depois se fundiu de volta às sombras da caverna, desaparecendo de vista. A caminhada de volta para os veículos foi silenciosa. Estávamos todos processando o que havíamos testemunhado, entendendo o peso do segredo que agora carregávamos.
Quando finalmente chegamos à área de estacionamento onde Earl esperava com os cães, o velho adestrador deu uma olhada em nossos rostos e não fez perguntas. A viagem de volta para Colville foi igualmente silenciosa. Brennan comunicou pelo rádio que havíamos encontrado o corpo de Anderson, que parecia ser morte por hipotermia e que o estávamos trazendo. Ela não disse nada sobre a caverna, nada sobre o que mais havíamos encontrado. De volta ao departamento do xerife, nos reunimos na sala de conferências. Os 6 de nós que estivemos naquela caverna, Brennan, Harris, Yamamoto, Whitfield, Santos e eu, nos olhamos em silêncio, fazendo a mesma pergunta. O que contamos às pessoas? Encontramos Anderson, falecido por hipotermia, disse Brennan finalmente. Essa é a verdade. Também encontramos evidências que nos levaram a resolver outros 9 casos de pessoas desaparecidas dos últimos 20 anos. Podemos dizer que descobrimos seus restos mortais em uma área remota da floresta, o que também é verdade. Mas a localização exata é um cemitério sagrado que precisa ser protegido. Completei. Podemos identificar os restos que examinei, trazer um desfecho para as famílias, sem revelar a localização da caverna. E a criatura? Perguntou Yamamoto em voz baixa. Que criatura? Respondi. Eu vi pegadas na neve, pegadas grandes, provavelmente de um urso. É isso que vou colocar no meu relatório oficial. Harris falou, sua voz pensativa. Meu avô costumava dizer que alguns segredos são guardados. Não porque são vergonhosos, mas porque são sagrados. Este parece ser um desses segredos. Todos nós concordamos. A história oficial seria que encontramos Anderson e evidências que levaram a outros restos mortais. A verdade sobre a caverna funerária e seu guardião ficaria conosco. Na semana seguinte, trabalhei na identificação dos restos mortais a partir dos documentos que o Bigfoot havia fornecido. Cada um era um caso arquivado. Famílias que esperaram anos, em alguns casos décadas, por respostas. Eu os contatei pessoalmente, disse-lhes que havíamos encontrado seus entes queridos, que eles haviam morrido de causas naturais na natureza selvagem, e que seus restos poderiam finalmente voltar para casa. A gratidão e o alívio em suas vozes foram avassaladores. Uma mulher, cujo irmão havia desaparecido em 1983, chorou ao telefone. Nós sempre nos perguntamos, disse ela. Nunca perdemos a esperança, mas nos perguntávamos. Obrigada por trazê-lo para casa. Trabalhei com o Serviço Florestal Nacional para colocar avisos de perigo oficiais nas áreas marcadas pelos cairns de pedra do Bigfoot. Documentamos terreno instável, áreas propensas a mudanças climáticas repentinas, locais onde as pessoas poderiam facilmente se desorientar. Os avisos foram colocados de forma proeminente e novos mapas de trilhas foram impressos com esses perigos claramente marcados. Os desaparecimentos naquela área da Floresta Nacional de Colville pararam, seja por causa dos avisos ou porque o Bigfoot sentiu que sua mensagem finalmente tinha sido ouvida, eu nunca saberei. Voltei para meu cargo na universidade em Seattle, mas eu fui mudado pelo que vivenciei. Eu tinha visto algo que desafiava tudo o que eu pensava saber sobre o mundo, sobre a morte e sobre as criaturas com as quais compartilhamos este planeta. Às vezes, tarde da noite, penso naquela caverna nas profundezas das montanhas. Penso no Bigfoot montando guarda sobre aqueles restos cuidadosamente preservados, realizando rituais funerários que foram passados por gerações. Penso na inteligência e compaixão necessárias para cuidar dos falecidos de outra espécie, para honrá-los na morte, mesmo quando sua própria espécie talvez nunca soubesse, e penso na confiança que ele nos mostrou emergindo das sombras, revelando seu lugar sagrado, pedindo nossa ajuda para proteger tanto os mortos quanto os vivos. Eu mantive essa confiança por 27 anos. Não contei a ninguém a localização exata daquela caverna,
Publiquei artigos sobre práticas funerárias no noroeste do Pacífico, sobre o significado cultural de cuidar dos falecidos, mas nunca mencionei o que realmente encontrei naquele inverno de 1997. Mas agora, enquanto me aproximo da aposentadoria, sinto que é importante que a história seja contada, não a localização, nunca a localização, mas a verdade sobre o que o Bigfoot faz com corpos humanos. Não porque a criatura seja uma ameaça ou um monstro, mas porque é o oposto. Esses seres, esses Sasquatch que relegamos a lendas e folclore, têm agido como guardiões silenciosos de nossos falecidos por mais tempo do que podemos imaginar. Quando as pessoas morrem sozinhas na natureza, quando sucumbem a acidentes, hipotermia ou causas naturais longe de ajuda, o Bigfoot as encontra. E em vez de deixá-las para os elementos, em vez de permitir que seus restos sejam espalhados e perdidos, essas criaturas realizam seus próprios rituais funerários. Elas preservam os falecidos com dignidade. Arranjam os corpos cuidadosamente, incluem objetos pessoais, deixam oferendas. Elas mantêm um cemitério que envergonharia muitos cemitérios humanos em termos de cuidado e respeito. Elas têm feito isso por séculos, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento. Elas têm sido os guardiões dos ossos, assim como a velha lenda nativa americana dizia, e têm tentado evitar mais mortes marcando áreas perigosas, embora seus avisos não fossem reconhecidos até que aprendemos a vê-los. No dia em que toquei a mão daquele Bigfoot, naquela caverna subterrânea, entendi algo profundo. Inteligência e compaixão não são exclusivas dos humanos. A capacidade para o ritual, para honrar os mortos, para se importar com os falecidos de outra espécie. Essas coisas existem em criaturas que descartamos como mitos. Então, sim, eu descobri o que o Bigfoot faz com corpos humanos. E a verdade é ao mesmo tempo aterrorizante em suas implicações sobre o que não sabemos sobre o mundo e bela no que revela sobre a capacidade de respeito e dignidade que existe além da nossa espécie. Os Bigfoots das Cascade Mountains ainda estão por aí, ainda mantendo seu cemitério sagrado, ainda cuidando daqueles que morrem nas florestas. E agora, graças à nossa intervenção, menos pessoas estão morrendo lá. Os avisos são reconhecidos, as áreas perigosas estão marcadas, e em algum lugar naquelas montanhas, um velho Bigfoot com pelo grisalho e um leve mancar continua seu dever antigo, sabendo que pelo menos alguns humanos entendem e respeitam o que ele tem feito o tempo todo. Essa é a verdade que carreguei por 27 anos. Esse é o segredo que me disseram para nunca compartilhar. Mas acredito que o mundo está pronto para saber, não onde, mas o quê. Para entender que, às vezes, as criaturas que tememos estão, na verdade, nos protegendo de maneiras que nunca imaginamos e que, às vezes, a coisa mais humana que podemos fazer é honrar as tradições sagradas daqueles que não são humanos.